Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe, Maria Santíssima. Neste dia de Santa Inês, Virgem e Mártir, a liturgia nos propõe a leitura da unção de Davi. Saul foi rejeitado por Deus por causa de sua desobediência. Agora o profeta Samuel é enviado por Deus à pequena cidadezinha de Belém, próxima de Jerusalém, à casa de Jessé, porque vai ungir um dos seus filhos. Jessé apresenta todos os seus filhos, que são 7, ao profeta Samuel. Samuel impressiona-se com o mais velho, mas o Senhor lhe diz: não te impressiones com a sua aparência, porque o homem vê a face, porém Deus olha o coração. Eu o rejeitei. E assim, um por um, Jessé vai apresentando seus filhos, e Samuel diz: não foi este que o Senhor escolheu? Não há mais nenhum? Então Jessé confessa que há um 8º filho, mas este filho é tão pequenino que nem valia a pena apresentá-lo ao profeta. Chamava-se Davi e estava pastoreando o rebanho. O profeta manda chamar Davi, e quando chama, o Senhor diz interiormente ao profeta: é ele, unge-o. E então Samuel, tomando um chifre cheio de óleo, derrama-o sobre a cabeça de Davi, e sobre ele desce o Espírito do Senhor. Ele se torna ungido, como fora antes Saul. Nesta leitura vê-se como o Senhor tem predileção pelos pequeninos e como ele elege aquilo que o mundo despreza. No Evangelho, hoje, nosso Senhor fala sobre a lei. Por quê? Os seus discípulos estavam passando por plantações de trigo em dia de sábado e estavam colhendo e comendo. Isso era perfeitamente permitido pela lei. Era permitido passar por uma plantação de trigo alheia e colher com a mão o que se pudesse comer. O que a lei proibia era que se usasse algum instrumento, como uma foice, para cortar os feixes e levar para casa. Mas com a mão podia-se comer à vontade. Se é assim, por que os fariseus censuram os discípulos de Jesus? Porque eles estão fazendo isso em dias de sábado. E segundo a mentalidade estreita dos fariseus, pegar o trigo com a mão, debulhá-lo e levá-lo à boca para comer é um trabalho que viola o sábado. É uma interpretação muito forçada. Mas Jesus responde com vários argumentos. Primeiro, ele dá um argumento histórico. Davi, quando sentiu fome juntamente com os seus companheiros, foi até a casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, pediu alguma coisa para comer, não havia nada para comer, a não ser os pães da proposição que ficavam diante do altar e que só os sacerdotes podiam comer como coisa santa. Porém, como era um caso de necessidade, o sumo sacerdote entregou esses pães a Davi e a seus companheiros e eles comeram sem cometer pecado. Por quê? Porque a lei não é um fim em si mesmo. A lei foi feita para a glória de Deus e para a salvação das almas. Naquele caso, era um estado de necessidade que justificava uma exceção. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Se existe a lei do repouso, esta lei não é um fim em si mesma. Ela tem por fim fazer com que o homem, repousando do trabalho, possa se dedicar ao culto divino. Usar desta lei para proibir que as pessoas comam é um absurdo. Este absurdo se chama legalismo, e Jesus quer advertir os fariseus contra isso. E além disso, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus, que dá a si mesmo o título de Filho do Homem, proclama-se Senhor do dia do Senhor, que é o sábado. Ele tem, portanto, o poder de transformar este dia de sábado para domingo, como de fato ele fez.
nós cristãos não guardamos mais o sábado, que é o 7º dia. Guardamos o 8º, que é o domingo. Em 6 dias Deus criou o mundo, no 7º descansou. No 8º, que coincide com o 1º, ele recriou o mundo pela ressurreição de seu Filho e pela vinda do Espírito Santo, porque tanto a ressurreição do Senhor quanto a descida do Espírito Santo ocorreram em um domingo. Por isso, nós agora guardamos o mandamento divino da observância semanal de um dia consagrado ao Senhor, mas esse dia não é mais o sábado, agora é o 1º da semana. A Virgem que celebramos hoje, Inês, tem um nome que significa cordeiro. Agnus é cordeiro. Ela era muito pequena e filha de uma família cristã. Havia se consagrado a Deus pelo voto de virgindade, mas o filho do prefeito de Roma cobiçava-a. E como ela se recusasse a se casar com ele então denunciou-a e ela foi condenada à morte. Antes de ser condenada à morte, foi condenada a acender fogo para a deusa Vesta, o que ela rejeitou. Depois foi condenada, segundo se conta, a ser desonrada em um prostíbulo, mas também, segundo se conta, Deus a protegeu contra qualquer desonra daqueles que se aproximaram dela. Por fim, foi condenada à decapitação. Uma menina teria 12 anos, o ano teria sido 304, e ela, diz Santo Ambrósio, numa idade em que as crianças se zangam com alguma reprimenda do pai, em que choram de dor por um alfinete, como se fosse uma chaga, ela agora está pronta para derramar o seu sangue e dar a vida. Numa idade em que ela não seria acreditada se desse testemunho de um outro, porque criança não é apta para ser testemunha em julgamento, ela agora, pelo derramamento de sangue, dá testemunho de seu esposo, que é Cristo. De fato, ela é uma santa de primeira grandeza, justamente pela sua pequenez. Ela é um dos inumeráveis casos em que Deus escolhe os pequeninos para exaltá-los, assim como escolheu a Virgem de Nazaré para ser a sua mãe. E nós seremos felizes se soubermos ser pequeninos, se buscarmos ver o coração em vez de ver a aparência, como Deus ensinou a Samuel quando escolheu Davi, e se não preferirmos nada a Cristo, nem as seduções, nem as riquezas, nem as honrarias. Cristo é o nosso tesouro escondido, a nossa pérola preciosa. Vale a pena deixar tudo por Ele. Buscando a Ele, tudo mais nos será dado por acréscimo. Buscando o acréscimo, nada vai suprir a falta dele. Que Maria Santíssima nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa Mãe, Maria Santíssima.